Me convidaram esse ano para falar sobre um tema que é um tema que geralmente a gente não discute nesse tipo de situação, que é o tema da literatura. Eu achei a proposta bastante interessante, porque, inclusive, nos permite pensar o racismo a partir de diferentes... de um ponto de vista diferente daquilo que nós geralmente tratamos. Como o Julinho já anunciou, eu sou, além de ser militante do movimento negro e também do movimento LGBT, eu sou professor universitário já há alguns anos, eu sou formado em História e tenho pós-graduação em Cinema, então essa área de cultura e arte é um local que eu gosto de passear bastante. E aí eu pensei numa fala que tem a ver com esse nome aí, Resistindo à Higienização da Mente, páginas escritas com raça e classe. E aí já começo colocando por aí, por que eu peguei o tema da higienização da mente? Porque, como o Julinho colocou, nós vivemos um momento no Brasil, e aqui em São Paulo em particular, que é um dos momentos mais nefastos da história recente do país em termos raciais. Nós estamos vivendo um processo de genocídio da população negra. Literalmente, não há outro nome para isso que está acontecendo. Vocês têm acompanhado que nós estamos falando de uma quantidade de 15, 20 jovens mortos por noite. A grande maioria, nós estamos falando 90% deles são negros, e a grande maioria deles entre 15 e 24 anos. Não sei se vocês sabem, mas esses dados estão sendo trabalhados todo dia na mídia. Nós temos uma situação num país, nós vivemos um país onde um jovem negro, segundo os dados do governo, tem 139% mais chances de ser morto que um jovem branco. Então, essa é a situação do país. Para vocês terem um número, para chegar ao absurdo completo, na Paraíba, a chance de um jovem negro de 15 a 24 anos ser morto é 1.083% maior do que um jovem branco. Então, essa situação de genocídio, ela se sustenta em várias questões econômicas, políticas e também culturais e sociais. Então, quando a gente fala da literatura, que a ideia não é falar sobre literatura como um todo, mas tentar entender como a literatura reflete a sociedade. Por menos que conte a história, não te esqueça o meu povo, se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. E esse verso é de um poeta popular, de um escritor popular chamado João Carlos Limeira, que eu tenho certeza que ninguém aqui jamais estudou na escola. A maior evidência do racismo na literatura é o fato que a literatura negra não é conhecida por ninguém, num país onde tem uma população majoritariamente negra. Na USP existe 0,9% de professores negros. Achar um professor negro na USP é a coisa mais difícil do mundo. Isso se reflete no problema da literatura. Ou seja, se você não tem negros na universidade, nem como aluno, nem como professor, qual vai ser a pressão para você estudar literatura negra? E aí vai lá de cima até o chão. Porque se você não tem negros na universidade, não tem professores negros, como você vai produzir para os livros didáticos terem o material? Então, aí vai uma coisa atrás da outra. Agora, o que nós temos que entender, isso não é um acaso, isso é uma política de Estado. Ou seja, há uma política, o que eu queria resgatar um pouco historicamente, é como essa situação foi construída e como isso tem a ver com essa coisa mais concreta que é o racismo. Ciências e letras não são para ti. Pretinho da Costa não é gente aqui. Desculpa, meu caro, eu nada posso te dar, na terra que rege o branco, nos privam até de pensar. Particularmente nós que temos uma vinculação com a ideologia marxista, com a política marxista, para entender como a literatura se relaciona com a realidade, é entender o seguinte, que tudo aquilo que é produzido na arte, na cultura, é um reflexo distorcido daquilo que é a sociedade. Numa sociedade racista, numa sociedade baseada na opressão e na exploração, é muito difícil, é quase excepcional que se produza uma literatura que seja representante da maioria da população. Numa sociedade que é dominada por um punhado de gente, que é a classe dominante, que tem raça, tem orientação sexual e tem gênero. A classe dominante brasileira é masculina, heterossexual, branca e rica. Ou seja, tudo aquilo que nós não somos, na nossa grande maioria. Nós somos um Brasil, a maioria do Brasil é feminina, a maioria do Brasil é negra, a maioria do Brasil não é rica, com certeza. Os homossexuais, nós homossexuais, somos minoria, mas não estão representados de forma alguma. E, com certeza, toda a produção de conhecimento reflete as ideias e a perspectiva de mundo desse setor minoritário da população. Existe uma certa ideia de que o racismo é uma coisa inerente ao ser humano. Que todo mundo tem algum tipo de preconceito e as pessoas nascem assim. A primeira coisa que nós temos que entender é que isso não é real. Não existe o preconceito nato. Obviamente, a gente sabe que existiram, antes do capitalismo, formas de discriminação, formas de opressão, até mesmo formas de escravidão.
Mas o que todos os sociólogos mais consequentes, os marxistas em particular, dizem? O racismo que nós enfrentamos no mundo que nós vivemos é uma criação do capitalismo. Qualquer outro período histórico, nunca houve uma construção por parte de uma sociedade que transformasse uma outra parte da sociedade em não gente. Porque quando nós falamos de racismo na sociedade capitalista, nós estamos falando de algo que foi construído para justificar uma das práticas mais absurdas e nefastas da humanidade, foi a escravidão. E a forma de racismo que está colocada na nossa sociedade, ela foi construída para justificar os lucros do capitalismo. Como você podia justificar para uma população inteira que você podia pegar gente no continente africano, transformar em objeto, torturar, violentar, jogar no mato, fazer qualquer coisa? Você tinha que criar uma justificativa para isso. Qual foi a justificativa? Que essas pessoas eram menos gente, eram menos humanas, não eram humanas. Exatamente porque era necessário justificar a escravidão, começa a se criar os chamados estereótipos. Eis aqui a origem da escravidão negra. A razão era econômica, não racial. Isso não tinha a ver com a cor da mão de obra, mas com o fato dela ser barata. O aspecto físico dos homens, seu cabelo, sua cor e dentição, suas características subhumanas tão alardeadas foram apenas racionalizações posteriores utilizadas para justificar um fato econômico simples. Eram necessários escravos para a colônia. A maioria dos livros que nós temos que tratam da questão racial nos tratam como quase animais. A representação das nossas mulheres, das mulheres negras. As mulheres negras sempre se aproximam de animais. Elas não são simplesmente objetos sexuais, elas são animais sexuais. Elas têm uma sexualidade, essa coisa que... uma frase que, me desculpem as pessoas, mas é um clássico da literatura, Gilberto Freire. Gilberto Freire escreveu um famoso livro chamado Casa Grande sem Senzala. Nesse livro, ele usa como a entrada de um capítulo um ditado popular que diz o seguinte: branca para casar, negra para trabalhar, e me desculpem, mulata para foder. Exatamente esse é o termo que ele usa. Esses estereótipos, eles vão também se combinar com uma outra coisa que é muito importante para entender como o negro é representado na sociedade. Para nos transformar em escravos, para transformar os africanos em escravos, era necessário coisificá-los, transformá-los em coisas mesmo. E o método mais direto de coisificação é você literalmente tratar o outro como objeto. E a forma mais violenta de fazer isso é na porrada mesmo. Antônio Vieira é um cara que todo mundo que passa para a escola estuda alguma coisa dele. Antônio Vieira tem um famoso sermão que ele diz para os negros, é um sermão que ele escreve para os negros o seguinte: olha, aceitem bem os açoites, os grilhões, esse tipo de coisa, porque isso pode fazer com que vocês sejam equiparados a Cristo. E ele fala que assim que se chega na fazenda, isso é um padre recomendando aos fazendeiros, assim que chegarem nas fazendas, dá-lhe açoite, dá-lhe pancada para que eles saibam imediatamente quem manda. Então, o tratamento na violência que nós vemos hoje é uma forma de intimidação e uma forma, inclusive, de desumanização das pessoas. Essas coisas todas que vieram da escravidão, elas vão ter um peso na própria representação dos negros. Eu sempre gosto de mostrar essa coisa, algumas pessoas já tiveram em debates comigo, e sempre eu mostro essa definição de dicionário. Porque no dicionário você não tem a opinião de um indivíduo em particular, de um autor em particular, você tem aquelas ideias que estão distribuídas pela sociedade. E o dicionário brasileiro, vocês estão vendo aí como o dicionário brasileiro define negro. Qual é o problema, gente? É isso que se passa na cabeça da maioria das pessoas quando se pensa em negro. Se é assim que a sociedade pensa o negro, é assim que ele é representado. Na literatura, o que nós vemos são variações dessas coisas. Então, nós temos ou o negro, que é um infeliz completo, que é muito triste, ou o negro, que é maldito, é o negro safado. Eu tenho certeza que boa parte de ter colocado esse tema nesse debate tem a ver com o debate sobre Monteiro Lobato, que eu vou chegar já nele. O Saci Pererê, o que ele representa? Que tipo de negro ele é? É o safado, enganador de todo mundo, traiçoeiro, e é o menino de rua, o moleque de rua que todo mundo vê. É o Saci. Quem é o outro o personagem negro? Tia Anastácia. Quem é a tia Anastácia como exemplo de mulher negra?
É doméstica, ama de leite, cuidadora. E quem é o terceiro personagem negro? Que o Barnabé, quem é ele como pessoa, como figura negra? Ele representa que negro? Trabalhador da roça. E completamente serviçal. Totalmente serviçal. Nenhum desses personagens tem família. Isso é típico da literatura racista. Os negros, eles estão no local. Até a novela A Próxima Vítima, que foi nos anos 90, não existia na televisão brasileira, na telenovela brasileira, negros com família. A primeira família negra que existiu na televisão brasileira foi na Próxima Vítima. O que isso quer dizer? Que a nossa desumanização é tamanha que nós não temos raízes humanas. Nós estamos no meio ambiente, mas sem compromissos humanos. Então, tem a Anastácia, ela pode ficar na cozinha o dia inteiro. Ela não tem filho para cuidar. Ela não tem vida própria. Ela está lá. Que o Barnabé é idem. E o Saci vive jogado pela floresta, ele que se vire. Então, esses estereótipos presentes no Monteiro Lobato são estereótipos presentes em toda a literatura. Isso provoca uma distorção gigantesca na cabeça das pessoas. Gigantesca. E essa distorção é alimentada pela literatura. Nós estamos no movimento negro com uma briga bastante grande com um sujeito que, infelizmente, muita gente gosta e acompanha, que é aquele canalha chamado Danilo Gentili. Aqui há uma coisa que tem a ver com literatura ou cultura como um todo. As pessoas acham que piadas não são problemas. E piadas racistas, então, nem pensar. São coisas da vida, rapaz, por aí. Todo mundo conhece Danilo Gentili, Rafinha Basso, esse povo todo. Para mim é tudo uma canalhada. Literalmente. Sinto muito se alguém gosta desse tipo de humor, mas para mim não é humor. O Danilo Gentili, particularmente, que alguns conhecem da TV, ele tem um hábito, eu não assisto, de fato, que eu não me submeto a esse tipo de coisa, mas eu sei que ele tem, inclusive, uma auxiliar negra no palco, que ele humilha constantemente. De tanto fazer piadas racistas, um garoto do movimento negro, o Thiago Ribeiro, fez um vídeo de protesto contra ele e colocou no YouTube. A Bandeirantes tirou esse vídeo, porque citava o nome do Danilo Gentili. Começou uma discussão entre o Danilo e o Thiago via internet. O Danilo Gentili mandou um Twitter para ele com a seguinte frase: Thiago, quantas bananas você quer para esquecer essa história? E aí, nós, do Quilombo, fizemos uma entrevista com o Thiago para falar sobre essa história. Aí a Band tirou de novo do ar. Porque o canalha pode oferecer banana para a gente, como nós fôssemos macacos, e isso fica em brancas nuvens. Quando nós protestamos, o nosso vídeo é tirado do ar. Essa ideia de animalizar os negros está na literatura desde sempre. Isso vai sendo construído e a literatura naturaliza isso. O que acontece no grosso da literatura brasileira? Ela é montada em cima de arquétipos ou estereótipos ou caricaturas do que seria o negro a partir dessas concepções racistas. Como os negros aparecem no livro? Ou preto velho, ou mãe preta. Então, preto velho, tio Barnabé, mãe preta, tia Anastácia. O Marte, aquele que só leva porrada e fica levando porrada e levando porrada e vai. Só para pegar um exemplo típico na literatura, o negrinho do pastoreiro. O negro de alma branca, então, aquele negro que se dá bem porque não reconhece a negritude. Que está na literatura e está na realidade. Só para citar um exemplo que eu tenho citado ultimamente, que eu acho que todo mundo tem conhecido, pouca gente conheceu, que é a história do Neymar. Não sei se tem o Neymar e o Ronaldo, mas o Neymar, recentemente, em 2010, perguntaram para o Neymar o que ele achava, se ele já tinha sofrido racismo algum dia na vida. Ele respondeu com todas as... Essa é a frase literal dele. Nunca, nem dentro, nem fora do campo. Até porque eu não sou preto, né? Machado de Assis até hoje, por exemplo, eu falo para os meus alunos, eu pergunto para os meus alunos, qual é a cor do Machado de Assis? Sem brincadeira, 90% acho que o cara é branco. Porque quando você vê Machado de Assis no livro didático, ele está barbudo, velho, grisalho. Você nunca vê o Machado de Assis novinho no livro didático. Gente, Machado de Assis é negão. Não é que ele é moreninho, não é que ele é mulatinho, ele é negão, filho de escravo. E ele é representado como branco por quê? Porque ele é o maior escritor da literatura brasileira, e ele não pode ser visto como negro. E os livros didáticos omitem essa história. E se apoiam numa questão que tem a ver com a própria vida dele. Ele, como negro, que estava vinculado, não era da elite, mas se aproximou da elite no decorrer da vida, ele tinha a mesma síndrome do Neymar. Ele não gostava de ser visto como negro.
Ele tinha problemas de ser visto como negro. A literatura dele, inclusive, é bastante contraditória nesse sentido. Agora, o que é mais impressionante? Aquilo que Machado não conseguiu a vida inteira, que era se embranquecer, a Rede Globo conseguiu... A Rede Globo não, os meios de comunicação conseguiram no ano passado. Vocês devem ter visto esse comercial no ano passado, foi aniversário da CEF, 100 anos da Caixa Econômica Federal. Eles fizeram uma série de propagandas com os grandes correntistas da CEF. Os primeiros foi Machado de Assis. Na propaganda, Machado de Assis aparecia abrindo uma conta. O cara era albino, o autor que fazia Machado de Assis. Não era branco, era albino. Né? Depois de muita reclamação do movimento negro, eles mudaram o ator para um autor negro. Ficou 2 dias no ar. Depois foi tirado. Porque essa ideia não se pode dizer para a juventude negra que o maior escritor brasileiro é negro. Escrava Isaura, que é a desgraça da escrava Isaura. Vista em 10 milhões de países, lido por todo mundo. É o escravo que vence por força de seu branqueamento. Embora a custo de muito sacrifício e humilhação. Espero que todo mundo saiba que escravos brancos não existiram. Que escrava Isaura não existiu, certo? Que aquela coisa, e a escrava que se apaixona pelo senhor, então nem pensar. A única forma de relação entre um senhor e escravo é o estupro. Essa é a única forma de relação possível dentro da escravidão. Certo? Então, histórias de amor entre escravas brancas e senhores é uma farsa completa. Agora, é uma farsa construída a serviço da dominação, que diz o seguinte para o negro: você quer ser aceito na sociedade? Se embranqueça. Um outro tipo muito comum, que é o negro vítima. Eu sei que eu vou falar alguma coisa que vai causar um certo espanto para muita gente, que é a ideia... todo mundo conhece o Navio Negreiro, do Castro Alves, que é tido como um dos grandes poetas abolicionistas. Eu acho o poema até bonito. Agora, qual é o problema, gente? O Navio Negreiro nos apresenta como vítimas. E um detalhe que as pessoas escapam as pessoas. No final do Navio Negreiro, lendo aí a última parte que está escrito, o apelo, a luta pela liberdade, ela não passa pelos negros. Os últimos versos do Navio Negreiro dizem o seguinte: quem pode libertar os negros são os heróis do novo mundo, que ele nomeia, literalmente, que é o Andrada, o sujeito da independência do Brasil, o Colombo, o conquistador que matou os índios, ou qualquer um dos brancos. No Navio Negreiro, a possibilidade de acabar com o tráfico não está colocado para os próprios negros, está colocado para a elite branca. O Curtiço ele vende 3 estereótipos. Primeiro, o negro infantilizado. A Bertoleza, que é a personagem central do Curtiço, ela não consegue lidar com a vida. Ou, acima de tudo, o negro hipersensualizado. Todos os personagens do Curtiço se aproximam dos animais. Só para lembrar, a personagem mais conhecida do Curtiço, que é a Rita Baiana, que é a mulher que se impõe na vida pela sedução. A única saída da mulher negra na sociedade, no Curtiço fica muito claro isso, é através do sexo. Certo? Isso tem a ver, inclusive, gente, aqui isso vai da literatura para os meios de comunicação de massa. A mulher negra, durante todo o ano, ela está nos papéis secundários das novelas. Quando a mulher negra vira protagonista e personagem central na televisão brasileira? E qual é a imagem da mulher negra na televisão brasileira no carnaval, gente? Chama-se globeleza. Essa escrotidão criada há mais de 20 anos pela Globo, que coloca anualmente a mulher negra como uma peça de carne pintada no meio da televisão. Certo? Então, essa transformação, essa redução da mulher negra à sexualidade, veio lá da literatura e vai sendo construída. Depois a gente pode falar mais sobre o Lobato, mas aqui estão todos os livros mais complicados do Monteiro Lobato, particularmente aquele Negrinha, gente, aquele livro é um horror. O Presidente Negro, que é um livro que as pessoas pensam que ele está falando bem dos negros, que chama Presidente Negro, na verdade, prova a inferioridade do negro. Monteiro Lobato é um sujeito, por mais genial que ele seja, eu sou daqueles que leu o Monteiro Lobato a infância inteira. Eu acho que ele tem que continuar a ser lido. Agora, qual o problema? Que vocês viram a polêmica que se abriu. Vão proibir o sujeito? Vão tirar os livros das bibliotecas escolares? Nós, pelo menos nós, o movimento negro está dividido em relação a isso. Nós, o que é raça e classe, nós digamos o seguinte: não, ele tem que continuar dentro da sala de aula. Só que nós temos que dar formação para os professores discutirem o que significa Monteiro Lobato. Para quem tem filho na escola ou está na escola, sabe que existe agora uma lei que obriga, entre aspas, que se ensine cultura africana, história afro-brasileira nas escolas.
Isso é muito progressivo. Foi uma bandeira do movimento negro durante décadas e décadas. Só que qual foi o problema? Quando essa lei foi aprovada, Lula vetou um único artigo, que é aquele que destinava verba para formar professores para poder dar essas aulas. Então, o que acontece? É uma situação absurda e hipócrita. Se o discurso racista construiu todo esse tipo de estereótipo, felizmente, nós temos nossos autores também. Lima Barreto, que escreveu vários livros, os dois mais importantes dele, O Cara dos Anjos, mas tem essa frase em Cara dos Anjos que fala o seguinte: nós não somos nada nessa vida. Porque eu queria citar Lima Barreto. Lima Barreto é o grande cronista da vida do negro no Rio de Janeiro no começo do século. Mas ele é tão enfiado nessa vida do negro que, como vários negros da época dele e da nossa época, entra numa depressão e numa desilusão, uma angústia com a vida. Exato. Ele teve conflito, Cruz e Souza, conflito com Machado. Lima Barreto, como Cruz e Souza, um outro negro genial, morreu alcoólatra, deprimido, isolado, alienado da sociedade. Porque o embate dele com a sociedade era tamanho que ele foi sendo excluído, jogado para fora, e teve esse fim bastante trágico. Eu queria acabar citando Solano Trindade. Eu acho que de todos os grandes escritores negros do século XX, Solano, com certeza, é um dos caras que foi mais a fundo na discussão racial. Não só por ser negro, ser artista, ser comunista, ele escreve vários poemas importantes, e um deles que eu gostaria eu quero ler dois deles para a gente acabar aqui, eu passo para o Buiu, desculpa o tempo. Primeiro, um que eu gosto muito, chama Gravata Colorida, que fala o seguinte: quando eu tiver bastante pão para os meus filhos, para a minha amada, para os meus amigos, para os meus vizinhos, quando eu tiver livros para ler, então eu comprarei uma gravata colorida, larga, bonita, e darei um laço perfeito, e ficarei mostrando a minha gravata colorida a todos que gostam de gente engravatada. Eu acho esse poema genial, porque ele fala... Ou seja, não adianta a gente tentar essa ideia de se vender, que a forma de ser aceito pela sociedade é se macaqueando de branco, digamos assim. Ou seja, você assumindo essa identidade branca que não é tua. O negro só vai, de fato, poder usufruir de todas as liberdades e de um modo de vida decente quando ele tiver pão para comer. Ou seja, porque o racismo ele está na nossa cabeça, mas ele está na nossa cabeça, como comecei falando, imposto para possibilitar uma maior exploração. E por isso, para destruir o racismo, você tem que destruir também o sistema que se beneficiou desse racismo. E o mesmo sistema que, inclusive, domina a cultura, domina os meios de comunicação, domina o sistema educacional para fazer com que a literatura que seja produzida ou dada em sala de aula só reforce o próprio racismo. Então, a única forma como o Solano coloca, de você construir uma sociedade realmente livre, onde os negros possam se representar, possam falar a sua própria história, contar a sua própria história, se fazer presente no livro didático, através um pouco também do que o José Carlos Limeira fala. Quilombos, meus sonhos, sofro de uma insônia eterna de viver vocês. E se um distinto senhor me disser para não pensar nessas coisas, terei que matá-lo com certo prazer.